Alguns meses atrás, eu me lembro que a gente teve um problema aqui no computador da transmissão do culto. Os meninos me chamaram, os responsáveis, falaram: pastor, esse computador não está dando conta. E aí eu questionei, porque a gente tinha trocado 2 aninhos só, 2 anos, e já estava com problema agora, eu não estava aguentando, estava lento, né? E aí fui constatar, era isso mesmo. E eu fiquei surpreso, irmãos, porque aquele equipamento que a gente comprou na época, que era de última geração, assim como a gente compra em casa celular de última geração, televisão, ele ficou desatualizado. E o uso deles, aqueles que estavam usando aquele computador, se tornaram muito melhores do que antes. As coisas envelhecem, ficam piores, mas as pessoas crescem e melhoram. Já reparou isso? E é interessante. E a gente não pode colocar obstáculos, porque é exatamente isso que estava acontecendo. Aquele equipamento que antes era de última geração, agora se tornou um obstáculo para eles cumprir a missão deles. Quando a gente faz isso, a gente não está investindo em coisas, a gente está investindo em pessoas. A gente está investindo na capacidade, no potencial de servir, no dom, no talento, no chamado que cada um tem. E essa é a nossa maior conquista. Vencer com as pessoas é a coisa mais importante. Vencer com as pessoas significa desenvolver as pessoas, capacitá-las, ajudá-las a crescer, e é exatamente isso que importa. E eu pergunto a você, para onde você está crescendo agora? Em que área da sua vida hoje você está crescendo e se desenvolvendo? Sabe, a gente se acostumou a olhar para esse padrão que a sociedade impõe para nós a respeito do sucesso baseado nas conquistas. O sucesso, o nosso desenvolvimento, crescimento, se baseia nas coisas que a gente conquista, se baseia no carro, no celular, na casa, na reforma, em coisas que a gente pode comprar, são as estruturas. Isso vale também para igreja, isso vale também para empresas. A gente olha aquela estrutura e tende a ficar impressionado. Nossa, que estrutura, que coisa bonita. Nós também olhamos e medimos o sucesso quando a gente vê as pessoas que têm muita influência, elas têm muitos seguidores, e tudo que elas colocam na rede social, logo vai todo mundo curtir, todo mundo assiste, e isso a gente define como sucesso. Também define como sucesso alguns eventos, atividades, lota de gente, a gente fala assim: rapaz, foi um sucesso, porque está lotado, veio um número grande de pessoas, e o negócio foi chique, foi organizado demais, sabe? Tudo isso é interessante. Todas essas coisas são importantes para a gente medir, para a gente avaliar, porque a gente quer crescer, a gente quer ter impacto, a gente quer ser relevante, mas existe uma pergunta que não podemos esquecer. Será que o objetivo é só esse? Será que a finalidade é a gente terminar a vida com um grande patrimônio, terminar o nosso ministério com uma grande estrutura? Será que o objetivo da nossa vida é sermos aplaudidos por muitas pessoas e ter o reconhecimento? Como que a gente consegue avaliar nossas intenções? Como o nosso coração pode ser medido? E é isso que é importante para a gente avaliar, sabe? Porque a gente pode ser tentado a ter o nosso significado, a nossa importância
medida pelas coisas que nós temos. É mais comum do que a gente imagina. O fato de ter algo pode nos enganar, nos fazer achar que isso é o mais importante, sabe? E quando a gente fala de pessoas, de igreja, do corpo de Cristo, isso é um grande perigo. Porque se o objetivo é ter, as pessoas se tornam um objeto, se tornam uma ferramenta para alcançar aquilo. Quando a gente fala que o objetivo é conquistar algo, as pessoas sempre se tornarão uma escada para aquela finalidade. E quando elas não servirem mais, elas vão se tornar até um obstáculo, uma barreira, que a gente vai precisar descartar. Ou então, quando alguém melhor chega, a gente fala: vem para cá, você é melhor, você canta melhor, você toca melhor, você é melhor nisso. Você já não serve mais, porque já temos outra pessoa. O que é o sucesso? O que é importante? O que significa vencer com as pessoas? Será que a gente se lembra de cuidar das pessoas? Será que a nossa prioridade é fazer as pessoas crescerem para cumprirem uma tarefa ou para cumprirem a missão delas em Jesus? Isso muda tudo. Desenvolver as pessoas significa tirar aquilo que envolve elas, aquilo que está atrapalhando que o verdadeiro valor apareça. A verdadeira conquista de uma igreja, de uma comunidade, é formar campeões, fazer as pessoas vencerem, desenvolverem para cumprir o seu chamado em Deus. Nesse meio tempo vai ter problema, nesse meio tempo vai ter dificuldade, vai ter pecado para ser abandonado, vai ter ferida para ser curada, mas isso significa ser curado, ser habilitado, ser aperfeiçoado, significa vencer com as pessoas. Quais seriam os obstáculos hoje que impedem a gente de vencer com elas, de ir adiante? Eu quero ler em Neemias uma forma da gente transformar o nosso olhar para vencer com as pessoas. Abra aí Neemias capítulo 5, e a gente vai ler do versículo 6 em diante. Neemias 5, 6. Nós vamos ler até o versículo 12. Diz assim: quando eu ouvi as reclamações, fiquei muito indignado, Neemias disse. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres, os oficiais. Eu disse para eles: vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros quando eles pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar do problema. Na reunião eu disse a eles: temos feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus que se venderam a estrangeiros, mas agora vocês os vendem de volta à escravidão. Quantas vezes precisaremos resgatá-los? E eles não tinham nada a dizer em sua defesa. Então prossegui: o que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor de nosso Deus e evitar a zombaria das nações inimigas? Eu, meus irmãos, e os homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixemos de cobrar os juros. Devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, vinhedos, olivais e casas. Devolvam também a 100ª parte, os juros que cobraram quando lhes emprestaram dinheiro, cereais, vinho novo e azeite. Eles responderam: devolveremos tudo e não exigiremos mais nada do povo. Faremos conforme você diz. Então chamei os sacerdotes e fiz os nobres e os oficiais jurarem que cumpririam a promessa.
Sabe, a história de Neemias é incrível, mas ele não concluiu aquela grande obra por acaso. Houve um esforço, estava todo mundo empenhado, todo mundo focado, e tiveram que enfrentar muitos e muitos desafios. O objetivo deles era restaurar a dignidade do povo, era reconstruir a grande cidade do povo de Deus, Jerusalém, porque esse povo tinha uma aliança com Deus e por isso era necessário reconstruir. E a gente vê, irmãos, todo mundo contribuindo, independente da posição social, independente da condição financeira, todo o povo estava com o coração naquela obra, todos e todos. Só que grande parte das pessoas eram muito pobres. Grande parte das pessoas trabalhavam pela comida do dia. Eles não tinham recursos acumulados, eles não tinham um saldo em alguma conta, pelo contrário, o pagamento diário era para cobrir as despesas para a família comer no dia seguinte. Agora você imagine, como que eles iam trabalhar na reconstrução dos muros, se também tinham que trabalhar para sustentar a sua família? Alguns, com o coração na obra, estavam se desfazendo das suas propriedades, estavam vendendo o que tinham. E diz aqui que para poder se manter, eles estavam também pegando empréstimo, porque eles queriam investir, eles estavam consumindo todos os seus recursos para participar do que Deus estava fazendo. Só que no momento em que eles tiveram que obter empréstimos para se manter, alguns viram aquilo como oportunidade. Os mais ricos começaram a pensar: vamos aproveitar isso, vamos cobrar juros, vamos cobrar um valor para que a gente tenha um lucro maior. E eles tiveram que vender as propriedades e também os filhos. Sabe, a gente conhece a escravidão, a gente já ouviu falar na escravidão, mas esse modelo que a Bíblia está mostrando não é similar à escravidão, é um outro modelo, é chamado servidão. Na servidão você trabalhava para pagar uma dívida. Se você não tinha como pagar, você tinha que trabalhar para a pessoa. E muitos escolhiam até se vender para trabalhar, ou até vender os filhos, porque pelo menos ali os filhos teriam que comer ao invés de morrer de fome. Eles teriam que comer ao invés de morrer de fome, porque o Senhor daquelas terras ia tratar, ia alimentar, ia cuidar. E eles seriam liberados quando pagassem então a dívida. Então, o grande problema era que havia esses juros, essas cobranças a mais, e o povo nunca ia conseguir pagar. O povo jamais conseguiria, sabe? A gente não tem ideia do impacto disso, porque hoje a gente acostumou tanto com juros. Nosso dinheiro perde valor muito rápido, mas naquela época, o dinheiro, a moeda, se você derretesse a moeda, ela era feita de metal precioso, ela era prata, ela era ouro. Então, a moeda, seja ela cunhada, seja ela direitinho ou ela derretida, ela valia a mesma coisa. Hoje não, se você pegar e derreter a moeda, você não vai conseguir passar. Se a sua nota for cortada, você não consegue passá-la para frente. Ela perde o valor. Então, naquela época, os juros eram uma cobrança que mostrava uma ganância dos mais ricos para explorar os mais pobres. E Neemias ouve o clamor do povo. Eles estavam numa grande obra, as pessoas estavam se dedicando, mas havia um problema ainda para ser resolvido. Eles enfrentaram a vergonha, eles enfrentaram a falta de recursos no começo da obra, eles enfrentaram até mesmo a oposição dos inimigos, ameaças reais, afrontas. Mas agora o inimigo estava do lado de dentro. Agora o inimigo estava ao lado.
era preciso vencer a ganância. Eles precisavam lutar contra isso agora, sabe? E eu vejo que Neemias se levanta como um profeta para condenar essa atitude. Neemias se levanta para denunciar o pecado dos mais nobres, dos oficiais, dos ricos, dizendo: ei, vocês estão fazendo algo condenável, isso é pecado, não é assim que nós devemos tratar os nossos irmãos. Veja, o que nós estamos fazendo para Deus é para o bem das pessoas. A obra que nós fazemos para Deus é para abençoar, edificar as pessoas. Então ele chama aqueles homens ao arrependimento, chama cada um deles a devolver o lucro indevido e devolver também as dívidas. Será que valia a pena ter uma cidade reconstruída e um povo em ruínas? Será que valia a pena ter uma cidade bonita, toda reconstruída, toda restaurada, mas pessoas escravizadas? Não vale a pena. E é por isso que a gente sempre precisa se lembrar, irmãos, que o que nós fazemos para Deus é pelas pessoas. Por isso que o apóstolo João diz: aquele que diz que ama Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Porque é impossível você dizer que ama a Deus, que serve a Deus, se não está disposto a servir, a amar o seu irmão que você vê. O que nós fazemos é para as pessoas. De nada adianta as grandes conquistas, estruturas, eventos, projetos, se as pessoas forem aprisionadas em sistemas religiosos. De nada adianta a gente ter grandes conquistas, sabe, se a gente não edificar as pessoas para cumprir o chamado delas em Deus. Esse é o propósito de Deus: alcançar as pessoas. Elas não são um meio para servir a Deus. Nós servimos as pessoas para servir a Deus. E esse é o objetivo: vencer com Deus é vencer com as pessoas. E eu pergunto a você: como saber se a gente está vencendo de verdade? Como que você pode avaliar o seu coração e saber: será que eu estou vencendo com Deus? Sabe, a ganância é um pecado, e eu tenho certeza que se eu perguntar, você vai dizer: Deus me livre, está repreendido, está amarrado, isso daí não é para mim. Ganância, não sou uma pessoa gananciosa, mas sabe, muitas das vezes a ganância, ela pode se disfarçar, ela toma uma veste de piedade, ela pode parecer uma consagração a Deus. Às vezes a gente pode disfarçar a ganância dizendo que é um foco: vamos cumprir isso, vamos fazer isso, esse é o que Deus está chamando a gente para fazer, e aí a gente atropela as pessoas. E aí as pessoas que não concordam a gente joga fora. As pessoas que ficam mais ou menos assim, não estão apoiando tanto, a gente já trata como inimigo. Olha, isso é usar as pessoas para um projeto pessoal. A ganância, ela pode se disfarçar de comprometimento com a missão. Esse aí não quer nada. Esse aí não tem compromisso, sem futuro. O que nós fazemos é vencer com as pessoas. E quando elas ficam pelo caminho, significa que algo precisa ser revisto dentro de nós. Deixa eu fazer uma pergunta. Para você, vale mais o caráter de alguém ou a capacidade de alguém? A gente pode dizer: não vale mais o caráter. Então por que
que muitas pessoas não são corrigidas no caráter delas? Será que é para a gente não perder elas, não perder o dom delas? Porque se a gente não é capaz de corrigir alguém para não perdê-la, com medo de que ela se afaste, significa que a gente se importa mais com o dom dela do que com o caráter dela. A gente se importa mais com o que ela tem a oferecer para a nossa missão do que com a vida dela com Deus. Isso é ganância, isso é pecado. Se a gente não tem coragem de profeticamente se levantar para dizer: ei, assim diz o Senhor, nós estamos falando a partir da nossa posição de ganância. Porque Deus não nos chamou para cultivarmos talentos, Deus nos chamou para cultivar nossa vida com Ele. Se a gente ignora as falhas morais de alguém, com medo de perder financiamento, Neemias se levantou contra os nobres, contra os oficiais, mas ele descobriu que vale mais a pena a gente perder financiadores do que abrir mão do grande sustentador da obra, que é o Senhor. Não podemos confiar mais nos homens do que em Deus. Se você ignora as falhas de alguém, a falta de compromisso de alguém, se baseando naquilo que ela produz, você não quer um irmão em Cristo. Isso significa ganância, porque a gente só quer o serviço. Quer ter um grande ministério, quer ter um grande impacto, quer ter relevância. Veja, avalie o seu coração. Neemias nos ensina exatamente isso. Não vale a pena abrir mão daquilo que Deus prioriza. Deus prioriza as pessoas. Neemias nos ensina que vencer com as pessoas significa corrigi-las, significa exortá-las, protegê-las de abuso, ensiná-las, lutar por elas, não pelo que elas têm a oferecer. Nós precisamos lutar pelas pessoas, não apenas ter o interesse na amizade, nas vantagens que ela pode nos dar, na atenção, nos recursos, nas oportunidades. Isso é ganância e a gente nem percebe. Sabe, esse é o nosso papel profético. É isso que nós somos chamados para fazer. Não é para sair daqui acusando as pessoas e falando: você é um pecador, você é um pecador. Não. Mas é para que a gente possa amar as pessoas e estar disposto a servi-las, fazer algo por elas. Porque foi isso que Jesus fez por nós. Foi assim que Ele veio e agiu na minha vida e na sua vida. Ele nos amou profundamente, nós não tínhamos nada para oferecer e Ele nos amou. Não tínhamos nada para dar em troca e Ele se entregou por nós. Nós éramos escravos do pecado, Ele pagou a nossa dívida, Ele nos libertou. Por quê? Por amor. Não foi para a gente servi-lo, foi porque Ele nos amou. Não foi para a gente fazer a vontade dEle, foi porque Ele nos amou. E nós, constrangidos por esse amor, dizemos: eu não posso agir diferente do que aquele que se entregou por mim, do que aquele que me amou. É exatamente isso. Jesus nos chama ao arrependimento. Jesus nos chama e nos confronta para que a gente se pareça com Ele, sem dúvida alguma. A gente pode pensar que as pessoas são um degrau para o benefício pessoal. Você pode pensar que as pessoas talvez tenham que servir a você na sua missão, mas deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas são mais do que público para as atividades.
elas são o motivo de nós estarmos aqui. Eu acho que Deus está nos chamando ao arrependimento, a uma reflexão sobre as nossas prioridades, sobre a nossa agenda. As pessoas importam, elas importam. E não existe mais, e não existe porém. Foi por elas que Jesus morreu. Vencer com as pessoas é levá-las a viver uma vida aos pés da cruz, seguindo Jesus, obedecendo, imitando a vida de Jesus. Sabe, eu desafio você hoje, porque talvez você precise olhar nos olhos de alguém e deixar claro: eu amo você, não pelo que você faz, mas por quem você é. Você importa. Jesus morreu por você. Talvez você precise dizer para alguém: servir você é a minha missão de vida. Já pensou o impacto que isso vai causar? Se você chegar hoje em casa, talvez para o seu marido que não é crente, talvez para a sua esposa que não entregou a vida a Jesus, talvez para os seus filhos, e disser: servir você é uma missão, é a minha missão de vida. Talvez você chegar no trabalho para um gerente que, sabe? Talvez para os seus liderados, seus amigos, colegas de trabalho, você dizer: servir você é minha missão de vida. Servir por amor é minha missão de vida. Eu não quero que você seja um trampolim para o meu sucesso, eu não quero me aproveitar do que você tem a oferecer, pelo contrário, eu estou aqui para servir você, para que você saiba quem é Jesus, para que você ame Jesus, assim como eu amo, descobrindo o amor dele por você. Isso muda tudo. Talvez você precise tomar essa decisão hoje, e dizer claramente, e falar: servir você é minha missão de vida. Vamos orar a respeito disso. Talvez essa seja a única forma da gente vencer a ganância, vencer esse desejo que há em nós de aproveitar-se das pessoas. Vencer essa contaminação que o mundo colocou em nós a respeito do sucesso. Não é isso. Nosso sucesso, nosso patrimônio, não vai ser deixado para as pessoas, vai ser deixado nas pessoas. É o amor que nos alcançou, que nos transformou. É isso que nós deixamos para os outros. Feche seus olhos junto comigo. Vamos orar. Vamos pedir a Deus, vamos clamar: Senhor, ajuda-nos a amar e servir como Jesus, ajuda-nos a nos entregar uns pelos outros, a denunciar o pecado da ganância, a começar dentro de nós, a olhar no nosso interior com os teus olhos, Senhor, pelo poder do seu Espírito, para mudar. E a fim de sermos purificados, ter a nossa visão transformada e olharmos para as pessoas como o Senhor as vê, para que a gente possa vencer com elas, não vencer as pessoas, mas vencer pelas pessoas e com as pessoas, servindo, amando. Senhor, que a gente não seja contaminado pela visão de sucesso do mundo, baseada em números, baseada em quantidades, baseada em reconhecimento, baseada em aplauso. Senhor, que para nós o sucesso seja uma vida que se rende ao Senhor, uma vida que é ensinada no caminho do Senhor, a amar o Senhor. E é por isso que nós oramos, porque queremos seguir os passos de Jesus. E queremos fazer como Ele fez, se entregar e não nos aproveitar das pessoas. Ajuda-nos a começar nas nossas casas, em nosso lar, trabalho, estudos, aonde nós estivermos,
que a gente faça as pessoas vencerem para a sua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, a única pessoa que Deus sacrificou pelo bem de outras foi Jesus. Nós não precisamos de sangue mais nenhum derramado. Para vencer, você já tem o sangue de Jesus por você. Você já é mais do que vencedor. Eu hoje desafio você a sair daqui e a compartilhar a vitória de Jesus na sua vida, na vida de outras pessoas, para que elas também vivam essa alegria, esse poder de se derramar, de servir e amar. Você imagina o impacto que a gente vai causar nessa cidade, quando eles virem um povo que serve sem qualquer interesse, serve porque é amado por Jesus, serve porque ama. É isso que a nossa cidade está querendo ver, e é isso que ela vai ver na minha vida e na sua vida, amém? Que Deus abençoe, que você vai iluminar essa cidade para a glória de Deus, amém? Deus abençoe você, querido.